Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui com a série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, o 23, As Pragas do Egito. Bom, meus queridos, bora para a vinheta que hoje tem muita coisa para nós aprendermos. Bom, hoje a leitura é do Êxodo 5 ao Êxodo 10. O resumo desses capítulos é: o Êxodo 5, Moisés e Arão vão até Faraó. Infelizmente, ele não aceita reconhecer Deus e ainda piora a vida do povo. Deus então manda que Moisés vá novamente ao Faraó e agora mostre-se os sinais e diga para ele que as coisas iriam piorar caso ele não obedecesse. No capítulo 7, Arão ele é constituído como profeta e Moisés ele tem a prerrogativa de Deus aqui. E assim os milagres da serpente acontecem. Porém, Satanás também usa ali os magos para que copiasse um milagre da serpente, porém a serpente de Moisés e Arão come as serpentes, mas o faraó não quer nem mais saber. Após essa saída, a primeira praga acontece, que é a praga da água em sangue. No Êxodo 8 vem as pragas 2, que é a das rãs, 3, que é dos piolhos, e 4, que é das moscas. No Êxodo 9 vem as pragas 5, 6 e 7, que são a morte dos animais, úlceras e o granizo. No Êxodo 10 vem a praga 8 e 9, que é a dos gafanhotos e a das trevas. Bom, vamos agora entender melhor o que esses capítulos têm a nos ensinar com o capítulo 23 do Patriarcas e Profetas. Bom, logo no primeiro parágrafo, Arão e Moisés eles se encontram e vão até Gozém. Chegando lá na cidade de Gozém, que vocês sabem bem, que foi aonde o povo de Israel foi instituído lá desde José, eles mostram os sinais ali que Deus mandou Moisés fazer na sarça para eles. Então eles acabam crendo em Deus. E ali, depois disso, eles vão até o faraó para mostrar também ao faraó. Porém, o faraó faz o quê? Recusa de o povo ir. Em seu cativeiro, tinham os israelitas até certo ponto perdido o conhecimento da lei de Deus e haviam se afastado de seus preceitos. O sábado tinha sido geralmente desrespeitado e as cobranças das maiorias de tarefas tornaram sua observância aparentemente impossível. Mas Moisés mostrara ao seu povo que a obediência a Deus era a primeira condição de livramento, e os esforços feitos para restaurar a observância do sábado vieram a ser notadas pelos seus opressores. Eu acho bem interessante que, para Deus nos ajudar, nós precisamos estar obedecendo. Então, o povo aqui ele tinha perdido totalmente a questão da lei. Então, Deus agora começa, através de Moisés, a ajudar o povo a recuperar. Por isso que no sábado vai ter o lembra-te, porque eles haviam totalmente esquecido sobre isso. Faraó colocou carga ainda maiores no povo, e o povo começou a apanhar e sofrer muito. Então o povo vai até Moisés falar: Moisés, o que está acontecendo? Moisés então vai a Deus, e Deus reafirma o concerto feito a Abraão. Não escondiam sua fé, mas declaravam aos egípcios que o objeto de seu culto era o Criador do céu e da terra, o único Deus verdadeiro e vivo. Reconsideravam as provas de sua existência e poder, desde a criação até os dias de Jacó. Os egípcios tiveram assim a oportunidade de familiarizar-se com a religião dos hebreus, mas desdenhando ser instruídos por seus escravos, experimentaram seduzir os adoradores de Deus com promessas de recompensa, e falhando isto por meio de ameaças e crueldades. Esse texto aqui eu coloquei por quê? Porque fala sobre o remanescente. Tinha alguns anciãos que eles mantinham a ideia de antes de eles serem ali feitos escravos. Então eles tentavam ajudar o povo, mostravam para os egípcios a verdade. Porém, não era todo o povo, era o resto dele, um pouquinho dele, né? Faraó falava que Deus não tiraria o povo do Egito de jeito nenhum. Então, ficou agora uma guerra. Deus versus Faraó. Os hebreus tinham esperado obter sua liberdade sem qualquer prova especial de sua fé, ou qualquer sofrimento ou dificuldade real. Ainda não estavam, porém, preparados para o livramento. Tinham pouca fé em Deus
e estavam indispostos a suportar pacientemente suas aflições, até que ele achasse oportuno operar em prol deles. Isso aqui é importante porque muitos de nós fugimos de tentações, né? Porém, é as tentações que forjam o nosso caráter. Então, meus queridos, o povo ali não estava preparado porque eles queriam tudo numa mão com açúcar. Porém, Deus estava mostrando para eles que não seria assim tão simples. Moisés e Arão então vão ao faraó novamente e ali eles falam para o faraó para que liberte o povo. Porém, não são aceitos. E aí começam-se as pragas. Antes de ser infligida cada uma das pragas, Moisés devia descrever sua natureza e efeitos, para que o rei pudesse salvar-se das mesmas se o quisesse. Cada castigo rejeitado seria seguido por outro mais severo, até que seu coração orgulhoso se humilhasse, e ele reconhecesse o Criador dos céus e da terra como o Deus verdadeiro e vivo. Então, Faraó pede para que sejam feitos sinais, eles mostram sinais, os magos copiam porque Satanás ele também tem poder. Então, Satanás copiou. Porém, a serpente de Moisés come as serpentes dele. Porém, Faraó já achou que aquilo ali era mágica, que Moisés e Arão eram um pouco melhor do que os magos dele, sabe? E aí, Satanás conseguiu seu intuito. Porém, Satanás tinha vários intuitos. E agora eu vou ler uma sequência de textos mostrando os intuitos de Satanás para prejudicar não só Faraó, mas também Moisés, Arão e o povo de Israel. Prestem atenção porque ele faz o mesmo hoje conosco. Os magos também exibiram sinais e prodígios, pois agiam não somente pela sua própria habilidade, mas pelo poder de seu Deus, Satanás, que os ajudava a contrafazer a obra de Jeová. Os magos não fizeram realmente suas varas transformar-se em serpentes, mas pela mágica, auxiliados pelo grande enganador, foram capazes de produzir esta aparência. Estava além do poder de Satanás transformar as varas em serpentes vivas. O príncipe do mal, possuindo embora toda a sabedoria e poder de um anjo decaído, não tem poder para criar ou dar vida. Isso é prerrogativa de Deus somente. Assim, a falsificação de Satanás cumpriu seu objetivo de tornar ousados os egípcios em sua rebelião e fazer com que Faraó endurecesse o coração contra a convicção. Satanás esperava também abalar a fé de Moisés e Arão na origem divina de sua missão, para que pudessem prevalecer os seus instrumentos. Não queria que os filhos de Israel fossem libertos do cativeiro, para servirem ao Deus vivo. Todavia, tinha ainda o príncipe do mal um objetivo ainda maior, de alcance ao manifestar seus prestígios por meio dos magos. Ele bem sabia que Moisés, quebrando o jugo do cativeiro de sobre os filhos de Israel, prefigurava Cristo, que devia destruir o reino do pecado na família humana. Sabia que quando Cristo aparecesse, grandes milagres seriam operados como prova para o mundo de que Deus o enviara. Satanás temia perder o seu poder. Contrafazendo a obra de Deus, efetuava por meio de Moisés, esperava não somente evitar o livramento de Israel, mas exercer influência através dos séculos futuros para destruir a fé nos milagres de Cristo. Satanás está constantemente procurando contrafazer a obra de Cristo e estabelecer o seu poder e pretensões. E de fato Satanás conseguiu, né? Ele conseguiu atrapalhar a vida de Faraó, ele não conseguiu, pela graça de Deus, fazer com que Moisés e Arão titubeassem, porém fez com que o povo e também fez com que os fariseus na época de Jesus não reconhecessem os milagres que Deus fazia através de Jesus. Então realmente Satanás fez muito bem nesse tipo. E o problema é que isso está ocorrendo hoje. Muitos de nós não acreditamos nos milagres que Deus faz na nossa vida. E nós precisamos tomar cuidado para não estar ouvindo a voz de Satanás. Um outro ponto que é importante nesse capítulo, eu acredito que é um dos mais importantes. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Porém, isso vai contra tudo que nós acreditamos de Deus, que é o Deus de livre-arbítrio. Como então podemos harmonizar esse texto com o Deus Todo-Poderoso? Bom, é simples. Primeiro, aqui deixou claro que Satanás é quem endurecia o coração. Quando a Bíblia diz que Deus endurecia o coração, é porque na época do faraó, os faraós, quando morriam, eles achavam que eles iam burlar o juízo de Deus. O Deus dele, ele acreditava nos deuses dele, tá? O que eles faziam? Antes de mumificar, eles tiravam o coração do faraó e colocavam o coração de escaravelho de pedra, um escaravelho de pedra, tá? E como não estava o coração, Deus não ia conseguir ver os intuitos de Faraó. E assim Faraó iria direto para as coisas boas, né? Como se ele fosse para o céu, sabe?
Então, Deus está, quando está dizendo endureceu Deus o coração de Faraó, na verdade Deus estava mostrando para ele que esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, não seria gambelado com um coração de pedra no lugar do coração dele. Tá? Então, era uma forma ali de Deus tratar com Faraó da forma que Faraó entendia, ok? Porque a gente não pode usar textos contra textos. Então, assim, harmoniza tranquilamente esse fator, tá bem? Bom, meus queridos, depois de tudo isso, começa-se então as pragas de fato. Começa-se com a primeira, que o Nilo se transforma em sangue, e não só o Nilo, mas toda a água, porque o Nilo era a fonte de tudo para o Egito. Ali eles tinham os peixes para comer, ali vinha toda a água do Egito, então de fato foi algo terrível. Os magos também fizeram a água se transformar em sangue. Então, eles acharam que era só Moisés, mais uma vez, com um poder um pouco maior do que o deles. Ficou 7 dias essas águas em sangue. Depois subiram as rãs. As rãs eram um animal sagrado para os egípcios. Então, o que aconteceu? Eles não podiam matar uma rã. E agora Deus estava jogando rãs atrás de rãs para que eles cuidassem delas, né? E a única forma de eles conseguirem diminuir as rãs era o quê? Matando. Então foi um ponto ali muito duro para eles. Depois, Faraó até aceita, porém ele volta atrás. Ele não deixa o povo ir. Aí vem a praga dos piolhos. E agora os magos não conseguiam mais fazer as pragas. Daí, da terceira em diante, os magos não conseguiam mais copiar. Nas rãs, eles até conseguiram copiar rãs, né? Porém, eles não conseguiam fazer com que as rãs deixassem de existir. E quando Deus eliminou as rãs, ele não eliminou elas, simplesmente fez virar pó. Ele fez elas se montuarem. Para quê? Para que eles vissem que aquilo ali não era mágica. Tá? Então, a quarta veio as moscas, que eram grandes e venenosas. Quando tomava uma picada dessas moscas, ai, doía demais. E Gozém foi o único lugar que não tinha problemas. Depois veio as pestes dos animais. Vários animais morreram, porém nenhum animal de Israel morreu. Ordenou-se em seguida a Moisés que tomasse as cinzas do forno e as espalhasse para o céu diante dos olhos de Faraó. Esse ato era profundamente significativo. 400 anos antes, mostraram a Deus a Abraão a opressão futura de seu povo sobre a figura de uma fornalha fumegante e uma tocha de fogo. Declarara que mandaria juízo sobre os seus opressores e livraria os cativos com grande riqueza. No Egito, Israel, durante muito tempo, desfalecia na fornalha da aflição. Esse ato de Moisés era-lhes segurança de que Deus se lembrava do seu conserto e de que era vindo o tempo de seu livramento. Que coisa maravilhosa, né? Isso foi um sinal de lá de Abraão que agora Moisés joga no ar. E quando Moisés joga no ar as cinzas, o que acontece? Úlceras. Pegam tanto nos homens quanto nos animais egípcios. Toda vez que não corrigimos os erros, piora para vencer depois. Então, cada vez que Faraó negava-se a aceitar Deus, negava-se a obedecer, ele ficava com o coração mais duro. Então, ele mesmo endurecia o seu coração ouvindo a voz de Satanás. E o mesmo acontece comigo. Se você sabe que tem algo errado acontecendo e você, não, mas não é tão assim, quanto mais você fizer isso, mais o Espírito Santo vai deixar de falar para você que é errado e logo logo você vai abraçar o pecado e infelizmente não vai ir para o céu, ok? Não houve o exercício do poder sobrenatural para endurecer o coração do rei. Deus deu a Faraó a mais notável prova do poder divino. Mas o rei, obstinadamente, se recusou a atender à luz. Cada manifestação de poder infinito, por ele rejeitada, tornava-o mais resoluto em sua rebelião. Então, depois disso, veio a saraivada de pedra, que matou muita coisa e destruiu muita coisa de comer ali, no sentido de árvores frutíferas e hortaliças e etc. Unicamente a terra de Gozém foi poupada. Ficou demonstrado aos egípcios que a terra está sob a direção do Deus vivo, que os elementos obedecem à sua voz e que a única segurança está na obediência a ele. Então, mais uma vez, o faraó manda ir, porém, depois ele rejeita e volta atrás. E aí vem a praga dos gafanhotos, que foi uma praga onde eles detonaram com tudo que era hortaliça, né? Então, já não tinha muito, agora acabou o que comer.
O povo do Egito estava a ponto de desespero. Os açoites que haviam caído sobre eles pareciam quase além do que se podia suportar, e estavam cheios de temor pelo futuro. A nação tinha adorado a Faraó como representante de seu Deus, mas muitos agora estavam convencidos de que ele se achava opondo-se a um ser que fez de todas as forças da natureza e ministro da sua vontade. Olha que coisa incrível. Todas essas demonstrações de Deus fez com que egípcios começassem a ver Deus de uma outra forma. E nós vamos ver no próximo capítulo que muitos egípcios acabaram indo com o povo de Israel porque não confiavam mais no Deus do Egito. Olha que coisa, né? E aí a última praga, antes da praga final, que nós vamos ver essa praga final amanhã, é as trevas, né? Ficou tudo escuro a ponto de não conseguir se ver, mesmo um palmo de distância não se viam, tá? Então ficou terrível escuridão. E uma lição de casa que eu quero deixar, caso você não leu o capítulo, que não é o ponto aqui, tá, meus queridos? Eu gostaria que vocês lessem o capítulo e depois viesse aqui no canal assistir o vídeo de resumo, porque pode ser que alguma coisa a gente vai tratar de uma forma mais esclarecedora. Caso você não leu, pegue e volte lá para ler, tá bom? E se tu não quiser ler, leia pelo menos o penúltimo parágrafo, porque nesse penúltimo parágrafo vai mostrar Deus destruindo os deuses do Egito. Então, cada praga que foi ali feita no Egito foi destruindo um deus. Por exemplo, tem um deus que é a Hak, que era um deus com uma cara de sapo, de rã. E Deus mandou o quê? Praga da rã. Praga do boi. Tinha ali também, vários bois morreram, né? Na praga da úlcera e também na saraivada e também as pestes dos animais. O boi era também um deus do Egito. Então, o gafanhoto também. Então, Deus veio fazendo pragas para mostrar para o faraó, ó, esse seu Deus não serve para nada. E mais, quando, por exemplo, o povo do Egito viu aquelas rãs, eles achavam que estava sendo castigado pelo próprio Deus rã, entendeu? Era uma bagunça, meus queridos. Mas o fator é que Deus mostrou que o único Deus verdadeiro, só há Ele. Amém? Bom, era isso que nós tínhamos para hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.